Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Passando hoje para trazer o nosso 38º dia do nosso devocional, Desafio Uma Vida com Propósito. E aqui sim, hoje nós podemos dizer que estamos sim em contagem regressiva, porque estão faltando somente 3 dias. É um desafio, né, contados aí no decorrer desses 40 dias. Então nós trouxemos muitos ensinamentos, trouxemos muitas verdades e muitas palavras abençoadoras dentro do que Deus requer de uma vida com um propósito. E hoje eu vou começar dizendo um versículo à parte para acrescentar, porque ele diz o seguinte: a eterna mesmice, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então hoje nós começamos aqui no nosso 38º dia, e a palavra de hoje ela começa nos dizendo o seguinte: tornando-se um cristão de primeira classe. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Está em Marcos 16:15. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Está em Salmos 67:2. A grande comissão é sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvor e a seminários edificantes. Mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados a esses temas para poder se aprimorar, e passar isso adiante. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade própria. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para os seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos de primeira classe, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma única missão. Eles são ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de ser usados por Deus e se sentem gratificados por estarem, a serviço do reino. Eles são ávidos, e os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. A sua alegria, a sua confiança e o seu entusiasmo contagiam, porque sabem que são totalmente relevantes no que fazem. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles, de formas novas. Porque cada dia é uma grande oportunidade para a gente estar a serviço. Que tipo de cristão você quer ser? Deus o convida a participar das mais magníficas, amplas, multiformes e importantes causas da história do seu reino. Deus o convida a participar na mais esplendorosa história, que é a sua história. Ele está formando a sua família para a eternidade. Nada é mais importante e nada durará tanto. Por meio do livro de Apocalipse, sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Algum dia, sim, e a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia perante Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a todas as pessoas, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente Médio ficou pasmado com a ordenança de Jesus. Eles deveriam ir a pé ou cavalgar pequenos animais? Era tudo o que tinham para o transporte, e não existiam barcos capazes de atravessar um oceano. Logo existiam verdadeiras barreiras físicas que os impedissem de ir a todo o mundo. Hoje temos aviões, trens, ônibus e automóveis e tudo mais. No final, é um mundo pequeno, que escolhe e encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questões de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades para que os cristãos normais no seu dia a dia possam se envolver com missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalharmos o evangelho por toda a boa nova. Agora, com a internet, então, o mundo está ficando mais restrito, porque a internet tem capacidade de fazer essa ampliação, de você estar chegando aos 4 cantos do mundo. Além dos telefones e aparelhos de fax,
Qualquer cristão com acesso à internet pode se comunicar pessoalmente com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está na ponta dos seus dedos. Basta uma decisão. Até mesmo os mais remotos vilarejos têm acesso a e-mails. Portanto, você pode hoje entabular conversas evangelísticas com pessoas de outro lado do mundo, sem nem ao menos sair da sua própria casa. Nunca na história foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o próprio transporte. O único obstáculo é a nossa forma de pensar. Para ser cristão de primeira classe, você deve se dispor a algumas mudanças mentais. E as suas expectativas e as suas atitudes também devem mudar. Então, como pensar como um cristão de primeira classe? Vamos ver o que ele nos deixa como orientação? Primeiro, troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. E a Bíblia nos diz: irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si mesmas, já as pessoas maduras pensam em outras pessoas. E Deus ordena: não pensem somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. E quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos, do autocuidado. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos abandona para lutar sós. Ele vai conosco. Deus nos deu o seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós que estará à frente, nos conduzindo. É por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que não creem toda vez que for falar com eles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um murmúrio, por aqueles com quem se encontrar. Diga no seu interior: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer a você. Seja objetivo. Isso é verificar onde os outros se encontram em sua jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Jesus Cristo. Você pode aprender a fazer isso adotando a mentalidade de Paulo. E ele disse o seguinte: não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que estes sejam salvos. A segunda orientação: deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Não sou mais eu. Ele através de mim, em favor de todos. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo que desde o início ele quis membros para sua família de todas as nações que criou. E a Bíblia nos diz: de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicações e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida das pessoas em outras nações se tornam cada vez mais entrelaçadas, à medida que compartilhamos moda, entretenimento, músicas, esportes e até os fast foods. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia tenham sido produzidos sim em outros países. Nós estamos mais unidos do que podemos perceber ou sentir. Estamos vivendo dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos sobre a terra do que em qualquer outra época. E Paulo estava certo. A mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo todo. Ela está transformando vidas em todas as partes, tal como transformou a minha vida e a vida de muitos. A melhor forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por países específicos. Cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e comece a orar pelos países por nomes. A Bíblia diz: se você me pedir, eu darei a você as nações. Todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais importante da sua missão no mundo. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar a nossa mensagem, mas não têm defesas contra as nossas orações, principalmente aquelas que saem do coração. Como um míssil
intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa. Esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deveria ser o alvo das suas orações? A Bíblia diz que devemos orar por oportunidades para testemunhar, por coragem para falar, por aqueles que irão crer, para que a mensagem se espalhe rapidamente e por mais obreiros. As orações o tornam parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todas as outras pessoas evoluídas e envolvidas na colheita ao redor do mundo. E Paulo disse a seus companheiros de oração: vocês nos ajudam com suas orações. Se você tem interesse em sugestões para orar de forma inteligente pelo mundo e pelos obreiros cristãos, vejam então no apêndice 2. Outra forma de desenvolver um raciocínio global é ler ou ver o noticiário com os olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus irá usar tais situações para trazer pessoas até você. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou em transição. Pelo fato de estar aumentando a quantidade de mudanças em nosso mundo, mais pessoas estão abertas como nunca a ouvir as boas novas contidas que você tem para entregar. A melhor forma de passar a pensar de maneira global é tão somente se levantar a partir para algum projeto missionário de curto prazo entre outro país. Simplesmente não há como substituir a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir a sua missão e realize. Eu o desafio a ir até o fim. Em Atos 1:8, Jesus nos deu um padrão para um novo envolvimento, para que possamos estar ali nos envolvendo. E Jesus nos deu um padrão para o nosso envolvimento. Serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar a sua comunidade, que era Jerusalém, e o seu país, a Judéia. Outras culturas, a Samaria, e outras nações, até os confins da terra. Repare que nossa comissão é simultânea e não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão, junto a todos os outros 4 grupos, de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1:8? Estabeleça o objetivo de participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insisto com você para que poupe dinheiro suficiente e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, e o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Isso aumentará o seu amor, ampliará a sua visão, aumentará a sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de um tipo de alegria que você jamais experimentou. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo o seu tempo na Terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá evitar que você dê importância excessiva às questões menores e o ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. E Paulo disse: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Muitas das coisas em que empenhamos as nossas energias já não significarão nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque sua vida por coisas temporárias, mas Jesus lhe disse: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. E Paulo alertou: tratem das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo como está agora não vai durar muito. Somos aqui de passagem. O que você está permitindo que se interponha entre você e a sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, abandone-o agora. Afastemo-nos de todos qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E Jesus nos disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Como podemos, afinal, fazer isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse: por isso eu lhes digo, use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas.
Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas até Cristo. Eles, então, serão seus amigos por toda a eternidade, os quais o recepcionarão quando chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que vocês podem fazer. Você provavelmente já ouviu a expressão, você não pode levar isso consigo. Mas a Bíblia diz que você pode enviá-lo adiante de si, ao investir em pessoas que estão indo para lá. E a Bíblia nos diz, fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir o seu compromisso. Se você estiver decidido, há sempre uma forma de o fazê-lo. E existem organismos que irão auxiliá-lo para a execução. Eis algumas desculpas mais comuns. Além do português, não sei falar inglês. Sim, isso é verdade, eu não sei. Na verdade, uma vantagem em muitos países, onde milhões de pessoas querem aprender a falar a língua inglesa e estão ávidos para praticá-lo. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Com certeza você tem. Cada habilidade e experiência na sua formação pode ser utilizada de alguma forma. A terceira desculpa. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados a cada faixa etária de idade. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para ser usada, ele também rejeitou as de Jeremias, quando este disse ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem que ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga que você faça. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acredite ou acreditasse ser necessário um chamado especial de Deus e estivesse esperando alguma sensação ou uma experiência sobrenatural para entender que sim, Deus está me chamando. Mas Deus já anunciou o seu chamado repetidamente. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, crescer semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Deus não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar todas as pessoas. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo o mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida porque nem ao menos perguntaram a Deus se Ele os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionários residentes em um ambiente de culturas diversificadas. Se a sua tendência é dizer não, deve checar todas as diferentes formas e possibilidades atualmente disponíveis. Você irá se compreender. Pergunte ao Espírito Santo, ele te dirá e te colocar no direcionamento. E orar e perguntar seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos anos que se seguem. Incontáveis milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, quando tantas portas estão se abrindo como nunca aconteceu antes. Se você quer ser semelhante a Jesus, deve ter misericórdia do mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com sua família e amigos vindos a Cristo. Existem mais de 6 bilhões de pessoas na Terra, e Jesus quer achar todos os seus filhos que estão perdidos. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aquele que põe de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. A grande comissão é a sua comissão, e fazer parte é o segredo de ter uma vida de grande valor na presença do Senhor. É o ide. Ide por todo mundo. E através da internet a gente, eu, por exemplo, estou conseguindo encontrar esse caminho de deixar aqui a minha palavra, de deixar um pouco da minha missão, do que tem sido, a minha missão que tem queimado no meu coração. E sim, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas pelo mundo, dos quais somente 2 e alguma coisa confessam e professam a sua fé como os cristãos. E aonde estão, realmente esses outros 6 bilhões
de pessoas. Por isso a necessidade urgente e eminente de que estejamos sim fazendo a nossa parte. Porque todos nós somos chamados. Basta entendermos e começarmos a fazer a nossa parte. E um tema para reflexão: a grande comissão é a minha comissão. E um versículo para memorizar: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Está lá em Salmo 67:2. E uma pergunta para meditar: que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração para o ano vindouro, para o dia seguinte, para a semana seguinte? Que comece por 7 dias, por 21, por uma semana. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua família. Eu deixo aqui essa palavra assim, falou muito profundamente ao meu coração, porque hoje eu acordei logo cedo, Senhor, questionando a Deus: está valendo a pena, Senhor? Me dê um sinal. Está valendo a pena o que eu estou fazendo? O que o Senhor tem me chamado para fazer? E essa palavra veio para confirmar que tem muitas vidas sedentas, tem muitas vidas na escuridão, tem muitas vidas que estão clamando por uma palavra. Então eu não posso me calar. E mais uma vez Deus veio falar ao meu coração: eu preciso de você. Então eu só posso dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim segundo a tua vontade, usa-me segundo o teu querer, porque não sou eu, é o Senhor através de mim. Então eu deixo aqui essa palavra que Deus falou profundamente ao meu coração. O ID é necessário a todos nós. Que seja com o vizinho, que seja com o parente mais próximo, que seja com o coleguinha da escola. Sim, começa com as crianças. E eu tenho falado muito com o João Lucas, e determinadas situações às vezes que acontecem, porque sim, são crianças e a gente sabe que estão no período de molde, no período de formação do caráter. E algumas situações às vezes que acontecem, ele vira para mim: mamãe, não venha me comparar. Filha, eu não estou comparando, porque às vezes eu cito exemplos. Mamãe não está te comparando, mas a mamãe está embutindo em você a sua identidade de filho. Você não é igual a todo mundo, você é único. Isso não quer dizer que você precisa ser melhor ou pior do que os seus coleguinhas. Mas em determinadas situações que você entender que diante dos ensinamentos que nós estamos lidando, os comportamentos dos seus coleguinhas, ou de algum amiguinho no treino ou na rua, esteja em não concordância com aquilo que a gente está te ensinando, você sim já tem autoridade para mostrar o caminho para ele. Então é um ministério. É o ministério de seguir o que é a verdade. E não é seguir a verdade, é estar na verdade. Porque a verdade é Jesus. E é só estando nele que nós vamos sim saber aonde nós vamos estar dando o nosso passo, o nosso próximo passo. Que Deus abençoe o seu dia imensamente com esta palavra. Que você reflita no que você pode estar fazendo para levar as boas novas ao teu próximo, à tua família. E mais uma vez, o ministério começa assim, começa dentro do lar. Esse é o nosso maior ministério, porque é dali que a gente vai ter sustentabilidade para estar levando ele para fora. Grande beijo no coração, faça um excepcional dia e até breve. Fique com Deus.